Muito bem, pessoal, vamos fazer então agora exercícios sobre receptação e ver como que o examinador cobra da gente na hora da prova. Diretor, coloca aí na tela então questão número 1, que diz o seguinte: Rita, inclusive, pessoal, esta questão aqui, este enunciado, nós tratamos sobre esse enunciado lá na aula de apropriação indébita. Então a gente, inclusive, já tratou sobre esse enunciado, mas agora a assertiva é específica para a nossa aula aqui de receptação. Então, olha só. Rita, depois de convencer suas colegas Luna e Vera, todas vendedoras em uma joalheria, a desviar peças de alto valor que ficavam sob a posse delas três, planejou detalhadamente o crime e entrou em contato com Ciro, aqui o foco vai ser o Ciro, colecionador de joias, para que ele adquirisse a mercadoria. Luana desistiu de participar do fato e não foi trabalhar no dia da execução do crime. Rita e Vera conseguiram se apossar das peças conforme o planejado. Entretanto, como não foi possível repassá-las a Ciro no mesmo dia, Vera levou-as para a casa de sua mãe, comunicou a ela o crime que praticara e persuadiu-a a guardar os produtos ali mesmo, na residência materna, até a semana seguinte. Considerando que o crime apresentado nessa situação hipotética venha a ser descoberto, julgue o item que se segue com fundamento na legislação pertinente. Pessoal, nessa situação aqui, a gente tem que a Rita e a Vera, que se apossaram dessas joias, joias estas que elas já tinham a posse, joias essas que já ficavam na posse delas. Lembra que a gente falou, galera, isso aqui não é furto, porque elas não efetuaram uma subtração, elas efetuaram o delito de apropriação indébita. Beleza. Agora, vamos ver a situação do Ciro, que é o que a gente vai analisar aqui na assertiva. O Ciro é um colecionador de joias e ele supostamente vai adquirir essas joias das quais a Rita e a Vera se apossaram, se apropriaram indevidamente. Olha aqui a assertiva. Ainda que não tenha sido informado de que as peças seriam produto de crime, Ciro poderá responder criminalmente por uma das espécies de receptação, caso venha a adquiri-las por valor muito abaixo do preço de mercado. Pessoal, muita atenção, porque o crime de receptação, como nós vimos no artigo 180 caput, ele representa uma aquisição, ocultação, recebimento de uma determinada coisa, de um determinado produto que o agente sabe ser produto de crime. Ou seja, eu adquiro uma coisa que eu sei que é oriunda de um crime antecedente. A questão fala o seguinte: vamos supor que o Ciro não saiba que essas joias se tratam de um crime antecedente. Ele não sabe que essas joias são produto de um crime de apropriação indébita. Mas a questão fala, olha, mesmo assim, ele pode vir a responder pelo crime de receptação, por uma das formas de receptação, caso ele adquira essas joias por um valor muito inferior àquele de mercado. Pessoal, essa assertiva está correta, porque a assertiva está tratando da receptação culposa. Lembra que a gente falou da receptação culposa? Artigo 180, parágrafo 3º. Quando o agente adquire, recebe coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor ou o preço ou pelas condições de quem o oferece, deveria presumir ser obtida por meio criminoso. No caso aqui, nós temos então uma das figuras da receptação culposa: a desproporção entre o valor de mercado da coisa e aquela que ele vem a adquirir. Então o Ciro pode sim, ainda que ele não saiba, ainda que ele não soubesse que aquelas joias eram produto de crime, de uma apropriação indébita antecedente, ainda assim ele poderia vir a responder pelo delito de receptação culposa, artigo 180, parágrafo 3º. Beleza? Portanto, questão correta. Vamos em frente. Questão número 2. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem a autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte: a receptação praticada por José
Por que ele supostamente praticou uma receptação? Porque ele adquiriu um revólver que sabia ser produto de crime. Mas vem a questão e fala, essa receptação praticada por José consumou-se a partir do momento em que ele adquiriu o armamento. E aí, galera? Vem comigo. Certo ou errado? Tranquila a questão. Adquirir é uma das formas de se praticar o crime de receptação. Então, no momento que ele adquire aquela arma de fogo, ainda que ele já não esteja portando ela, ele já consumou o delito de receptação. Questão correta. Questão correta. Mas vamos além? Vamos além? Lembra que nós falamos sobre essa situação daquele que adquire uma arma de fogo produto de crime e passa a portá-la? E aí já teve uma tese defensiva, já teve entendimento doutrinário, jurisprudencial, dizendo que o porte de arma de fogo absorveria o delito de receptação. Ou seja, se o agente fosse flagrado portando uma arma de fogo ilegal que tenha sido oriunda de um crime antecedente, alguns doutrinadores defendiam que esta receptação seria absorvida pelo porte de arma de fogo ilegal e o agente responderia somente pelo porte de arma ilegal. Entretanto, pessoal, joga fora esse entendimento. Não há que se falar em princípio da consunção nesta hipótese. Portanto, nessa situação aqui, este agente que adquiriu uma arma de fogo que ele sabia ser produto de crime e passa a portá-la e foi flagrado portando esta arma de fogo, ele vai responder tanto pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, bem como pelo delito de receptação. Não há que se falar em aplicação do princípio da consunção nessa hipótese. Fechou? Vamos em frente. Questão número 3. No que diz respeito à extinção da punibilidade, julgue o item seguinte. A extinção da punibilidade pela prática do crime de furto alcança o crime de receptação, haja vista que este último só foi possível em razão do primeiro. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Quando a gente fala da receptação, eu sei que necessariamente houve um crime antecedente. Por isso que a receptação é um crime de fusão, um crime acessório, um crime parasitário. Porque antes de existir a receptação, nós tivemos um crime que foi praticado. Muito bem. O que a questão está dizendo é o seguinte: na hipótese da questão, este crime antecedente foi um furto. E a questão fala o seguinte: olha, este furto teve extinta a sua punibilidade. Professor, por qual razão? Não sei, a questão não fala pra gente. Simplesmente fala que foi extinta a punibilidade. Aplicou-se aqui uma das hipóteses do artigo 107 do Código Penal. Então, olha a questão. A extinção da punibilidade pela prática do crime de furto alcança o crime de receptação, haja vista que este último só foi possível em razão do primeiro? Pessoal, é verdade que este último, a receptação, só foi possível em razão do crime antecedente. Entretanto, a extinção da punibilidade do crime antecedente não gera efeitos sobre a receptação. Se o crime antecedente, o autor, teve extinta a sua punibilidade, ok, é o crime antecedente. Não exclui-se o fato de que foi praticado um crime, de que há um produto daquele crime e que, em razão do produto daquele crime, nós temos a prática de uma receptação posterior. Logo, extinta a punibilidade do crime antecedente não vai gerar efeitos sobre a receptação. E aí na aula a gente comentou, cuidado, tem duas exceções. A questão não falou das exceções, então a questão está errada. Mas existem duas exceções em que a extinção da punibilidade do crime antecedente gera efeitos e também não vai ser possível punir o autor pela receptação. Quais são essas duas exceções? Abolício criminis e anistia. Se o crime antecedente sofre uma abolício criminis ou anistia, não há que se falar na possibilidade do crime de receptação posteriormente. Fechou? Portanto, questão número 3, gabarito errado. Errado. Vamos em frente. Questão número 4. Considerando o disposto na parte especial do Código Penal, mais especificamente no tocante aos crimes contra o patrimônio, assinale a seguinte assertiva.
O crime de receptação requer a existência de crime antecedente. Perfeito, é o que nós acabamos de falar. Sendo que seu sujeito ativo não pode ter sido concorrente desse crime anterior. Galera, muita atenção nisso daqui. Essa primeira parte, vamos ver ainda o resto, tá? Mas essa primeira parte está absolutamente correta. A receptação, como a gente acabou de demonstrar aqui, olha, ela vai ter um crime antecedente. Entretanto, o sujeito ativo da receptação não pode ter sido concorrente do crime anterior. Vem comigo aqui. Eu tinha mostrado para vocês ali uma receptação e um furto anterior. Vamos supor que eu sou um colecionador de relógios, eu viro para um ladrão de relógios e falo: ô, ladrão de relógios, eu tô querendo um Rolex da marca tal que custa 50 mil reais. Consegue esse relógio para mim? E se você conseguir esse relógio para mim, furta, rouba, faz o que você quiser. Você conseguindo este relógio, traz para mim que eu vou te pagar 20 mil reais por este relógio. Atenção. Ele consegue furtar. Ele pratica um furto, um roubo, consegue pegar, subtrair aquele relógio. Vem até mim, eu pago a ele 20 mil reais e fico com o relógio para mim. Minha pergunta é a seguinte: eu pratiquei o crime de receptação? E aí, pessoal? Eu pratiquei o crime de receptação ou não? Eu, o comprador deste relógio? Neste caso, não. Por que não, professor? Pessoal, reparem que eu participei do crime antecedente. Neste caso aqui que eu falei para vocês, neste exemplo, eu induzi aquela pessoa à prática do crime. Logo, beleza, eu vou adquirir, eu vou pagar para ele, mas eu não sou receptador, eu sou partícipe do crime que ele praticou. Logo, se ele praticou um furto, nós vamos responder pelo furto em concurso de pessoas, furto qualificado em concurso de pessoas. Se ele praticou um roubo, nós vamos responder por roubo majorado pelo concurso de pessoas. Para que haja a receptação, o sujeito ativo da receptação não pode ter tido qualquer participação no crime antecedente. O sujeito ativo da receptação não pode ter participação no crime antecedente. Caso contrário, se ele tiver tido alguma participação no crime antecedente, ele responde pelo crime antecedente e não pela eventual aquisição que ele vai fazer em razão daquele produto. Ok? Então a primeira parte da questão está perfeita, eu vou ler de novo, olha. O crime de receptação requer a existência de crime antecedente, sendo que seu sujeito ativo não pode ter sido concorrente desse crime anterior. Concorrente, pessoal, é aquele que contribui, tá bom? Não é aquele que está disputando, não, é aquele que contribui, aquele que participa do crime anterior. Vamos agora analisar a segunda parte. O crime de apropriação indébita requer dolo posterior e não antecedente à detenção da coisa, pois nesse caso se poderá falar da ocorrência do crime de estelionato. Esta segunda parte já não está tratando da receptação, está tratando da diferença entre a apropriação indébita e o crime de estelionato. E também está correta, logo o nosso gabarito da questão 4 é todo ele correto, ok? Vamos em frente. Questão número 5. Claro, simples e direto. O crime de receptação não admite a modalidade culposa. Galera, já falamos aqui. E também dissemos lá no nosso bloco de conteúdo. A receptação é o único crime contra o patrimônio que admite a modalidade culposa. Artigo 180, parágrafo 3º. Logo, essa questão está completamente errada. O crime de receptação, errado, admite sim a modalidade culposa. Beleza, vamos em frente. Questão número 6. Sobre o crime de receptação, é correto afirmar que: letra A. Não é possível a receptação que tenha como crime prévio uma outra receptação. E aí, galera? Errado, né? Lembra que nós falamos da receptação em cadeia, também chamada de receptação da receptação? Então eu tenho um crime antecedente, eu tenho um receptador que vende para outro receptador e que vende para um terceiro e vai vendendo. E uma escala, uma cadeia de receptações sendo praticadas. Todos os agentes que vierem a adquirir produto de crime, sabendo que se trata de um produto de crime, vão responder sim pela receptação.
ok? Errado, portanto, porque é possível sim um crime prévio, uma receptação tendo como crime prévio uma outra receptação. Letra B. A receptação qualificada admite a modalidade culposa. Opa! Reparem que agora não está falando da receptação, simplesmente a receptação, mas da receptação qualificada. E nós falamos que a receptação qualificada, ela pode ser praticada mediante dolo direto ou dolo eventual. Mas a receptação qualificada não admite a modalidade culposa. Letra C. A receptação cuida-se de crime subsidiário ao delito de favorecimento real. Não, pessoal, o crime de favorecimento real vai ser estudado lá nos crimes contra a administração pública, se vier cair na sua prova. Ele está previsto no artigo 349 do Código Penal. E é quando o agente ele presta um auxílio para ocultar o produto de crime, mas não receptando, e sim em favor de quem praticou o crime. Vamos supor, o João praticou um crime de furto. Ele furtou uma pulseira de ouro. Ele vira para mim e fala: Érico, você é meu amigo, cara? Seguinte, eu furtei aqui, ou roubei uma pulseira de ouro e a polícia tá atrás de mim. Se eu deixar lá em casa, eles vão fazer um mandado de busca e apreensão e vão acabar encontrando essa pulseira. Érico, tem como eu deixar na sua casa essa pulseira de ouro? Eu falo: beleza, cara, tranquilo. Então eu guardo essa pulseira de ouro, deixo na minha casa. Reparem, eu estou praticando o crime de favorecimento real. Reparem que eu estou ocultando coisa que eu sei ser produto de crime, mas eu estou fazendo isso em favor daquele autor do crime antecedente. Eu não estou ocultando para mim. Eu estou ocultando para ele, para aquele que praticou o crime antecedente, para o autor do delito antecedente. Essa vai ser a diferença entre favorecimento real e receptação. Então vejam depois favorecimento real, artigo 349 do Código Penal, e na verdade o favorecimento real que é subsidiário em relação ao crime de receptação. E isso está expresso no artigo 349, tá bom? Então está errado a letra C, porque é exatamente o inverso. O favorecimento real, que é subsidiário em relação ao crime de receptação. Letra D. Majoritariamente, entende-se que, se a infração penal prévia for um ato infracional, não há receptação, pois esta tem como objeto material o produto de um crime. Errado! Falamos também sobre isso, não falamos? Se por acaso a infração prévia vier a ser um ato infracional, o que é ato infracional? São aquelas condutas análogas a crime praticados por nem só menor de idade, mas vamos botar aqui de maneira geral, inimputáveis. Tá bom? Praticado aí por inimputáveis, principalmente o menor de idade. Se um inimputável pratica o crime antecedente e vem a vender, alienar aí para um receptador aquele objeto material do crime antecedente, haverá sim a receptação, tá bom? Então a gente vai ampliar aquele conceito de crime, não só para crime, como também para atos infracionais. Letra D está errada. E letra E, aquele que encomenda a prática de crime patrimonial prévio não responde por receptação ao receber para si o produto do crime. É isso aí, pessoal. Por quê, professor? Vamos lá, vamos prestar atenção? Aquele que encomenda a prática de crime patrimonial prévio não responde por receptação ao receber para si o produto de crime. Perfeito. Vem comigo. Por quê? É essa situação que a gente estava falando antes. Se eu encomendo a prática de um crime patrimonial, eu sou partícipe daquele crime patrimonial. Ainda que eu encomendei, ainda que eu pague por aquilo, eu não vou responder pela receptação, mas sim como partícipe do crime antecedente, como partícipe daquele furto, daquele roubo, daquele estelionato, daquela apropriação indébita, daquele peculato, seja lá o que for. Beleza? Muita atenção, portanto. Boa questão aqui, tratando de vários temas, pode botar na tela, tratando de vários temas aí da receptação. Letra E é o nosso gabarito. Questão número 7. Rui e Lino, irmãos, combinaram a prática de furto a uma loja. Depois de subtraídos os bens, Pedro
pai de Rui e de Lino, foi procurado e permitiu, em benefício dos filhos, a ocultação dos objetos furtados em sua residência por algum tempo, porque eles estavam sendo investigados. Nessa situação hipotética, a conduta de Pedro, quem é Pedro? É o pai. Pessoal, eu não acabei de falar uma situação bem parecida com essa? A conduta de Pedro configura receptação, favorecimento real, favorecimento pessoal, hipótese de isenção de pena ou furto. E aí? Qual foi a conduta praticada por Pedro, pai dos ladrões Rui e Lino, que permite, em benefício dos filhos, a ocultação dos objetos furtados? Estamos aqui mais uma vez diante do delito de favorecimento real, artigo 349 do Código Penal, galera. Então, o nosso gabarito, muita atenção, eu trouxe essa questão para que a gente veja a diferença de receptação e favorecimento real. Aqui, olha, foi em benefício dos filhos. Logo, o Pedro pratica o favorecimento real. Prestar a criminoso, fora dos casos de coautoria e receptação, auxílio destinado a tornar seguro o produto do crime. Fechou? Questão número 8. Um indivíduo sem antecedentes criminais que, consertando e vendendo telefones celulares novos e usados, exercia comércio clandestino no quintal de casa, expôs à venda, em certa ocasião, um celular roubado avaliado em R$3.000. Ao ser indagado sobre a procedência do bem, o comerciante alegou que comprara de um desconhecido, sem recibo ou nota fiscal. Embora não tenha ficado esclarecido como o celular chegara às suas mãos ou quem o subtraíra, é inquestionável a procedência criminosa, já que a vítima, quando do roubo, havia registrado na delegacia a ocorrência do fato, o qual fora confirmado por testemunhas oculares. Nessa situação hipotética, tal indivíduo responderá pela prática de crime de receptação. Letra A, préter dolosa por ter agido com dolo na conduta e culpa no resultado, qualificada, mesmo que a autoria do crime anterior não seja apurada, por tratar-se de crime parasitário ou acessório. Letra C, culposa, já que agiu com imprudência ao comprar produtos sem exigir recibo ou nota fiscal. Letra D, simples, porque não explorava comércio irregular. E letra E, dolosa, com forma privilegiada, por ser primário e ter bons antecedentes. Vem comigo, pessoal, essa questão aqui é uma questão sensacional. É uma questão excelente, porque ela faz a gente trabalhar com vários elementos. Nós estamos falando aqui desse crime de receptação, e pessoal, 99% das vezes que um crime de receptação é praticado, você não consegue saber exatamente a procedência daquele produto. Por quê? Porque o receptador ele vai inventar 1000 histórias. Ele vai falar que comprou de não sei quem, que agora ele não tem mais o telefone, que pagou X, mas ele não tem como comprovar o quanto que ele pagou, que não tem nota fiscal. E a questão retrata muito bem a historinha que foi contada pelo autor do delito. Sim, ele praticou a receptação. O grande detalhe aqui é que ele praticou uma receptação qualificada. Porque ele praticou uma receptação no exercício de atividade comercial. Ah, professor, mas essa atividade comercial era nos fundos da sua casa. Era no quintal da sua casa. Ainda assim. E o artigo 180 trata sobre esse tópico. Amplia as hipóteses, ele inclusive para comércio e indústria clandestinas. Aquela realizada na própria residência do autor. Então ele estava sim no exercício de uma atividade comercial, receptação qualificada. Mas vamos além, porque a questão fala pra gente que, olha, tá certo que ele não sabia com certeza absoluta que se tratava de um produto de crime. Entretanto, ele deveria saber. E nós precisamos lembrar que a receptação qualificada, ela admite tanto o dolo direto da receptação, bem como o dolo eventual. E esse cara aqui, esse indivíduo, ele agiu com dolo eventual. Adquiriu um produto provavelmente muito mais barato do que o valor de mercado, sem receber nota fiscal por aquilo. Ele deveria saber que se tratava de um produto de crime. Logo, receptação qualificada. E não existe receptação culposa
na modalidade qualificada. Então ele vai responder pelo dolo eventual dessa receptação qualificada. Olha aqui então na tela. Nessa situação hipotética, tal indivíduo responderá pela prática de crime de receptação pré-ter dolosa? Não. Letra B, qualificada. Mesmo que a autoria do crime não seja apurada. Nós falamos que é absolutamente desnecessário para que o agente responda pela receptação, nós não precisamos saber ao certo quem praticou o crime antecedente. Basta nós sabermos que houve o crime antecedente. E olha aqui a questão falando, é inquestionável procedência criminosa, já que a vítima, quando do roubo, havia registrado na delegacia a ocorrência do fato. Então eu tenho a materialidade do crime antecedente. Eu não preciso da autoria. E é o que a questão fala, olha, qualificada. Mesmo que a autoria do crime anterior não seja apurada, por tratar-se de crime parasitário ou acessório. Acabou. Letra B é o nosso gabarito. Culposa? Não. Por que não? Porque ele estava na atividade comercial. Não vai ter receptação culposa no exercício de atividade comercial. Simples? Também não. Dolosa com forma privilegiada por ser primário de ter bons antecedentes? Não. Ele vai responder pela receptação qualificada. Ok? Questão número 9. Em relação aos crimes contra a fé pública, contra o patrimônio, contra a administração pública, julgue o item subsecutivo. O réu primário, cujo crime tenha sido o de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre seu valor e preço, ele presumia ter sido obtida por meio criminoso, poderá obter o perdão judicial, caso o juiz considere, conforme as circunstâncias, ser adequada tal medida. Olha aí, pessoal, e aí? Nós estamos diante de um réu primário que ele adquiriu ou recebeu uma coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre seu valor e o preço, ele presumia ter sido obtida por meios criminosos. Logo, se ele adquiriu, ele presumia que algo tinha sido obtido por meio criminoso em razão da natureza ou desproporção entre seu valor e preço, nós estamos diante de uma receptação. Que receptação é essa? Receptação culposa. Receptação culposa, artigo 180, parágrafo 3º. Então, olha só os elementos. Eu tenho um réu primário dentro da receptação culposa. E aí? Poderá este sujeito receber o perdão judicial? Esta é a pergunta. Caso o juiz considere, conforme as circunstâncias, ser adequada tal medida, porque também tem que analisar as circunstâncias, que seria aí o terceiro requisito para o perdão judicial. Sim, pessoal, pode. O juiz pode, sim, conceder o perdão judicial. Artigo 180, parágrafo 5º do Código Penal. Questão correta. Fechou? E questão número 10 diz o seguinte: no delito de receptação qualificada, vem comigo aqui, galera. Se eu falo receptação qualificada, eu já tenho que saber que se trata de uma receptação praticada no exercício de atividade comercial ou atividade industrial. Além disso, se fala receptação qualificada, eu já tenho que saber também que se trata de dolo direto ou dolo eventual. Com esses dois elementos, você mata praticamente qualquer questão que venha cair de receptação qualificada, ok? Receptação qualificada, portanto, atividade comercial ou industrial. Receptação qualificada, dolo direto ou dolo eventual, não comporta modalidade culposa. Você tendo esse conhecimento, praticamente qualquer questão de receptação qualificada, você mata. Olha só então. No delito de receptação qualificada, a expressão coisa que deve saber ser produto de crime possui interpretação do STF no sentido de que o que significa coisa que deve saber ser produto de crime? Lembra que a gente falou que, olha, o Código Penal ele acaba sendo incompleto porque ele coloca coisa que deve saber ser produto de crime que demonstra o dolo eventual. Mas cadê o dolo? E aí a gente falou, galera, cuidado, porque tanto o STJ quanto o STF já entendem que, na verdade, é coisa que sabe ou deve saber ser produto de crime. Por isso que comporta na receptação qualificada tanto o dolo direto quanto o dolo eventual. Vamos ver as assertivas? Letra A. Se trata de norma inconstitucional. Não, não é nada de inconstitucional, não.
Letra B. Se aplica apenas aos casos de dolo eventual, excluindo-se o dolo direto. Não, este não é o entendimento do STF. É claro que se você ler somente o Código Penal, no artigo 180, parágrafo 1º, que trata da receptação qualificada, passa essa ideia que somente se aplica a casos de dolo eventual. Mas o entendimento do STF é que se aplica também em relação ao dolo direto. Não vai excluir o dolo direto. Letra C. Abrange igualmente o dolo direto. Acabou. Tá aí o nosso gabarito. Letra D. Configura má utilização da expressão por ser indicativa de culpa consciente? Não. Letra E. Impede que no exercício de atividade comercial possa alegar receptação culposa. De fato, você não pode alegar receptação culposa no exercício de atividade comercial. Entretanto, não é esta disposição, essa expressão que vai comportar esta alegação, ok? Letra C, portanto, é o nosso gabarito. E aqui a gente fecha mais um bloco de receptação. Até o próximo bloco.